Boa noite, terça-feira, 19 horas. Bora para mais uma live. O que você trouxe hoje? Bom, esse é um tema que me agrada muito. É tempo de mudança. Mudança. Eu já fiz muita mudança interna e externa na minha vida. E vocês? Já? Vem contar pra gente aqui quais foram essas mudanças ou o que isso causa, qual é o impacto. Quem vai falar muito bem disso hoje é a Laís Graneman. Eu tô muito feliz de receber a Laís aqui. A Laís, a gente fez o curso de formação clínica em análise bioenergética juntas. Passamos aí 4 anos juntas e esse encontro veio muito bacana e continuou. A Laís é pessoalmente também uma mestra em mudança, porque ela tá sempre mudando, fazendo os cursos, fazendo os doutorados dela. Então, ela vai falar sobre isso com muita propriedade. A Laís é graduada em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em psicologia clínica, análise bioenergética pelo Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, mestre em psicologia social do trabalho e organizações pela Universidade de Brasília. Bora botar a Laís na roda aqui. Oi, Oi, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem, Lala? Que delícia te ver aqui, estar com Sim, você. Boa noite, Laís Graneman. Gente, ela tá falando, não é por nada não, mas estamos aqui falando direto de Washington, D.C. Laís, antes da gente começar um pouquinho, eu te apresentei, antes de eu te colocar aqui na roda, falei um pouco da sua formação. E o que você está fazendo em Washington? ai, bom, eu tô aqui agora em um processo de mudança também, né? Mais uma dessas todas mudanças, porque eu vou começar um doutorado em Nova York daqui a um mês, na área de Uhum. psicologia clínica, e estudando bem esse tema, né, das mudanças, porque a minha área de pesquisa é com refugiados e imigrantes. Muito legal, é muito interessante isso. Eu acredito que é, a gente vai conversar sobre isso, a gente vai trazer muito disso hoje aqui, mas esses atendimentos, eu imagino como que deve ser, já é um tema delicado para o nosso cliente, toda a questão de mudança, tudo que envolve isso, e principalmente nesse momento da pandemia, né? Eu Uhum. acredito que isso deva trazer muitas outras reflexões, inclusive no processo terapêutico, né? Sim, que todos nós estamos passando por isso, né? É, Independente de quem está numa mudança em outro país geográfica ou quem não teve essa mudança geográfica, mas acho que esses últimos meses foram uma reviravolta na vida de muita gente, né? esse ano bem atípico em relação a tudo isso. Mudança, eu estava falando aqui um pouquinho antes, a mudança interna e externa. Mexe, Uhum. independente dos fatores ou do que isso acarretou, sempre mexe com a gente em algum lugar, tanto dentro quanto fora. Sim. Então, Laís, nesse tempo todo trabalhando com o tema mudanças com os clientes, eu acredito que devam surgir também, como a gente está falando aqui, mudanças geográficas. Então, mudar de lugar, de cidade, de país, inclusive enfrentar línguas e culturas que as pessoas não estão acostumadas, não sabem Uhum. lidar com isso. Troca de emprego, inícios de um curso, faculdade ou até mesmo uma pós-graduação, perda de pessoas queridas, início, términos de casamentos, ufa, é muita coisa que envolve um processo de mudança. Como que a gente enfrenta isso? Como que você aborda isso? Como enfrentar essas experiências todas novas individualmente?
Uhum. Então, a gente fala que o estresse, a gente sempre vê, né, o estresse como algo negativo. E as mudanças normalmente implicam num momento estressante, né? Mas nem sempre o estresse é negativo. A gente tem o eustresse e o distresse, né? Que é o estresse negativo e o positivo. Então, é um mecanismo do nosso corpo, né? A gente fala tanto de corpo, mas É. né, essa ansiedade que vem junto com as mudanças, ou o medo, né? Ou esses sentimentos que acompanham processos de mudança, eles são sentimentos adaptativos, né? É importante que a gente sinta, né, alguma coisa quando o entorno tá sendo tão diferente. O problema é quando isso fica demais, né? Quando a gente não consegue mais dar conta das coisas porque isso está tão grande. E em um momento, acho que como o que a gente está vivendo agora, isso tomou essa proporção, né? Porque, Uhum, ok, uhum. uma mudança, você dá conta de uma mudança de emprego, você dá conta de uma mudança de apartamento, né? Ou de casa, de uma casa para outra. Mas quando as mudanças elas não estão previstas, não estão planejadas, e elas ainda vêm acompanhadas de muitas notícias ruins, perdas, doenças, mortes, a gente fica meio, né, assoberbado, meio avassalado de Tem o fator medo informação. aí, né? Sim, sim. Então, isso vai variar realmente muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que responde no momento de crise ou no momento de, né, de muita coisa acontecendo. Tem gente que responde de uma forma muito lógica, vai resolvendo tudo, né? Que sai, não, o que tem que fazer? Vamos, isso, aquilo. Tem gente que vai responder de uma forma mais emocional. E às vezes a mesma pessoa, em diferentes momentos de crise ou mudança, vai responder de diferentes formas, E né? às vezes até passar por isso de uma forma, vamos colocar assim, para ficar mais claro também para todo mundo poder também se inserir nesse papo, de uma forma automática e só depois da conta do que isso também pode ter causado dentro da pessoa, né? Um estresse maior que você leva ali porque tem que fazer, na Uhum. praticidade, tem que ser funcional, tem que acontecer. E depois, quando você faz aquela famosa parada, você fala, ufa, peraí, o que eu tô sentindo aqui, né? Quando a gente estava Sim. falando da ansiedade, tem a ansiedade bacana e tem a ansiedade tóxica. É você poder Uhum. levar para o cliente essa diferença, né? Poder iluminar isso para ele. Porque também a ansiedade, ela não é de todo mal, né, Laís? Exato. Se o nosso corpo não sentir ansiedade, de uma certa forma, a gente não tem como ficar pronto para um perigo, para uma mudança, Uhum. Ou até aquela enfim. coisinha gostosa, né? De quando você começa uma coisa nova, né? Tem aquela ansiedade gostosa. Mas, Uhum, claro, né? Acho que a gente está vivendo uma situação que isso é muito mais complicado, né? E acho que uhum, a gente não pode ter a meta de não estar ansioso ou não estar sofrendo com tudo que está acontecendo, né? A gente uhum, não tem que ser a super mulher, o super homem, mas realmente fazer essa distinção, né? uhum, E do que a gente tem que pedir para os outros, né? Porque eu vejo muito isso, assim, principalmente nos ambientes das famílias agora, né? Dentro de casa, as pessoas lidam com o estresse de forma diferente, que é exatamente o que a gente está falando, né? Tem a pessoa que uhum. fica mais lógica, mais resolvedora, tem a pessoa que vai ficar mais quieta, e isso às vezes causa conflito, porque às vezes tem uma expectativa que o outro reaja da mesma forma, né? E cada um está lidando com aquela dor ou novidade, aquela confusão da sua forma, né? Uhum. Ô, Laís, me explica uma coisa. Esse processo, ele pode, você atende ou famílias, a toda a família, ou só o pai, ou só a mãe, ou um adolescente? É em aberto o trabalho que você faz? Não tem aí. Eu eu comecei a trabalhar já faz muito tempo, né? Na época que nem se permitia fazer terapia online ainda, a gente fazia orientação É verdade. psicológica mais É. breve. Então, eu sempre trabalhei individualmente, e aí, recentemente, nos últimos anos, eu comecei a trabalhar com casais também. Nunca trabalhei com a família inteira, né? A família Tá. toda vindo para terapia, mas tem profissionais que trabalham sim. Então, mas na terapia individual mesmo, você ouve muito, né, da dinâmica da família e nos processos de casais, claro, né? Aí isso fica ainda mais evidente, como cada um lida de uma forma e como às vezes isso é um fator de conflito.
Uhum. O que normalmente eles trazem nessa questão da mudança? É o medo do desconhecido, é uma falta de preparo? O que que você mais ouve, assim, ou você vê que é uma constante, digamos assim, desse processo, do seu trabalho? E depende muito do que a gente está trabalhando, né? Porque para algumas pessoas, às vezes, uma mudança de país, por exemplo, não é o que pega, né? O que traz a Tá, pessoa para um processo terapêutico vai ser algum acontecimento que poderia ter acontecido mesmo se a pessoa não tivesse se mudado, né? Por tá. exemplo, você falou o rompimento de um relacionamento, ou alguma situação no trabalho, ou a perda de algum familiar, né? Então, às vezes, quando você junta dois desafios ao mesmo tempo, né? Às vezes aquele desafio de estar se adaptando a alguma coisa nova, a um país novo, com alguma outra coisa que acontece é o que fica demais, né? O que fica difícil de lidar. Uhum. Mas então por isso assim varia muito o que eu vejo assim, né? Porque algumas pessoas sentem muito a dificuldade do idioma, de aprender o idioma novo, de se sentir integrado. Algumas pessoas vão ter dificuldade mais na parte das amizades, de conhecer pessoas novas, de se relacionar. Varia muito mesmo, assim, de É, pessoa, vai é ter. individual, né? Vai aparecer gente que é mais expansiva, vai aparecer gente que é mais tímido. Então, é um processo aí. Eu acredito que deve ser muito bacana fazer um trabalho desse, né? Laís, me fica aqui uma coisa, porque o ser humano, ele é, bom, não vou dizer que é o natural, porque isso pode não acontecer, mas a gente é muito vinculado a algo, Uhum, né? Ou uhum. a gente é vinculado à nossa terra, né? À nossa origem, à nossa família, ou à casa, ou ao emprego, aos amigos, ao amigo de infância, aos amigos da faculdade, enfim, tem aí muita coisa. Como é que fica o lugar do vínculo nessas histórias todas? Uhum. E é uma coisa tão importante, né? Acho que os vínculos são, inclusive, um fator que ajuda a gente nesses momentos difíceis, né? Pensando agora, né, no que a gente está vivendo com a pandemia, como é importante que, mesmo a gente não podendo estar pessoalmente com as pessoas, a gente tenha esse contato, né? E hoje a gente tem, e isso também vale para as pessoas que estão morando fora, hoje a gente tem essa vantagem do que a gente está fazendo aqui agora, né? Tem videochamada, telefonar para as pessoas está muito mais fácil. Então, acho que isso é algo que ajuda, né? E já tem os estudos, inclusive, que mostram da importância disso, né? Estudos de felicidade que você vê, que mostra que uma das principais coisas para as pessoas, né, se declararem felizes era ter uma boa rede de apoio, né? Ou um bom contato para outras pessoas, vai estar mais nas amizades, mas o quanto esses vínculos são importantes, né? A gente é inato do ser humano Sim, estar vinculado. sim, E acho que sim. é um desafio, né? Tanto, né, com esse público que eu trabalho, que são as pessoas que se expatriaram do Brasil, que migraram, como agora, nesse contexto que todo mundo está vivendo, do distanciamento social, como é importante que a gente ache alternativas para manter os vínculos. Não vai ser da mesma forma, né? Mas não deixa Uhum, de ser vínculo. uhum. É o que a gente tem falado muito, né? Desde que começou esse processo do distanciamento e esses lugares aqui que a gente tem feito, tem se encontrado, que é apenas um distanciamento físico, na verdade, né? Porque a conexão, ela tá, acho que mais do que nunca em voga e nativa em todo quanto é em tudo. Instagram, né, Zoom, videochamada, como você falou, WhatsApp. Quer dizer, amigos que se encontravam praticamente toda semana para um happy hour, ou todo final de semana para um churrasco, ou mesmo para viajar, vamos para o campo, vamos para a praia, seja o que for, se encontra pelo Zoom hoje, né? Eu Sim. vejo com os meus próprios amigos de grupo do WhatsApp, gente, vamos marcar o Zoom hoje? Ou vamos, quando que que pode para todo mundo? Para a gente se ver, para matar a saudade, para conversar um pouco, contar a história. Quer dizer, é muito louco tudo isso também ao mesmo tempo.
Sim, e eu vejo as pessoas que estão morando fora felizes com isso, né? Esse é o meu caso, né? Vários eventos que eu provavelmente não poderia ter participado, porque agora eu tô aqui, né, para essa Sim, nova sim. fase aí da minha vida, eu pude participar nesses últimos meses, porque, né, aí todo mundo foi para esse ambiente online, né? Numa circunstância muito ruim com tudo que está acontecendo, mas mostra também o quanto a gente pode se unir apesar disso, né? Sim, na verdade, assim, para quem já vive esse modelo, esse modo operandi, digamos assim, a pandemia não foi a pandemia que trouxe, né? Então a gente tem o público que já vivia isso de uma forma para interagir mesmo com a família desde longe, e óbvio, eu acho que a pandemia trouxe para as outras pessoas que precisaram se adaptar a isso, e mais acredito que também o perrengue todo aí de uma mudança num lugar desse, no meio dessa situação toda, um medo, acredito, de precisar fazer uma mudança e como, né, que você vai encontrar com alguém, ou fechar um negócio, ou mudar de casa e tudo isso, né? Sim, porque a vida também não deixa de acontecer no meio da pandemia, né? Então, É. e inclusive, algumas coisas se agravam, né? Nesse momento, assim, de tem pessoas doentes, tem pessoas perdendo familiares, então tem esse sentimento de caos e de que as coisas estão fora do controle, né? Que é uma coisa que quando a gente lida com mudança fica muito presente, né? Uhum, As coisas estão fora do controle, né? E uhum. como que a gente cria um senso interno de conseguir lidar quando isso está acontecendo em volta da gente, né? O nosso corpo, a nossa mente também, né? Às vezes eu falo que assim é uma bagunça generalizada, mas quando você vê, cara, você deu conta, de alguma forma você deu conta, de alguma forma você conseguiu, ali aconteceu, né? Uhum. Como que as pessoas e as famílias reagem aos transtornos, né? E doenças causadas por essas mudanças, acho que e aos tratamentos também, né? Então acho que aqui a gente tem duas coisas, né? Como reagir a todo essa mudança, a todo esse cenário de acontecimentos e aos tratamentos também. Uhum. E acho que aí tem um ponto bem importante, né, quando a gente fala de transtornos e tratamentos, que é a gente diferenciar, né, o que é normal, né, e um sentimento de não dar conta normal que acompanha qualquer mudança, né, aí a gente está falando disso, né, que a gente está vivendo em níveis globais aí, ou uma mudança de país, uma mudança de vida, né, e o que aí não é mais isso, e o que é um transtorno, né, porque muitas vezes tem situações que são traumáticas, né, vão ter casos de depressão, de ansiedade, e acho que aí é importante a gente ter essa percepção de quando a gente precisa buscar uma ajuda profissional, né? Então, consultar com um psiquiatra, buscar um terapeuta, para ter esse tipo de apoio, ou quando a gente precisa, inclusive, recomendar isso para algum amigo nosso, um familiar nosso, né? Para Uhum, não ficar uhum. naquele sofrimento, sendo que poderia ter uma ajuda. Então, esse papel dentro da família é importante, né? De ter esse cuidado com o outro também, né? E de É, recomendar. o que você falou no início foi muito importante, Laís, e é muito interessante que é o também você saber falar, saber pedir e poder fazer isso também, né? Uhum, A uhum. Luciana está falando aqui, aliás, Lu, boa noite, que legal você aqui. Ela está dizendo, eu tinha uma super resistência em atender online. Eu vivia protelando, descobri que é bom. E meus pacientes também tinham resistência e também se descobriram. Sim, quando eu comecei online em 2014, eu ouvia muito dessas resistências, só que eu comecei com um público que não tinha outra opção, né? Ou era online, ou era online, ou era online, ou ia ter que ser numa língua que às vezes a pessoa nem falava, né? E muitas pessoas chegavam para mim depois, às vezes, de já ter tentado, né? Eu tentei fazer aqui presencialmente, eu falo a língua não é o problema, mas a conexão, né, a parte cultural não bateu, assim, não foi tão fácil. E aí, claro, né, era a alternativa que a gente tinha, fazer online, mas realmente é um trabalho que funciona. E hoje, né, isso se expande para muitas áreas, né, com o distanciamento,
nutricionistas atendendo online, Sim. médicos atendendo online, como isso é bom, né? Como isso é importante. Eu consultei com a minha nutricionista semana passada no Brasil, né? Então, Não, teleconsulta tá sendo demais, telemedicina, até. Gente, eu arrisco dizer que é, o nossa volta ao normal vai incluir tudo isso no pacote, sim. E que né? bom, né? Que bom que E isso que possa ser incluso. Uhum. Porque ó, os é, vínculos de novo, né? A gente tem a rede de apoio dos amigos, da família, mas essa rede profissional ela é importante também, né? E que num momento desse que tudo fecha, a gente não perca isso, né? uhum. Eu vejo pelos processos, pelos os clientes novos, né, que chegaram neste momento da pandemia, Laís, de lugares que aqui de São Paulo, mas São Paulo é uma cidade muito grande. Então, Sim, de bairros que não ficam próximos do lugar que eu atendo e que provavelmente, se não fosse nesse formato online, não poderiam realmente chegar e ter acesso à terapia. sim. Então, olha que bacana a gente poder abrir também isso. Óbvio que na terapia corporal existe muito essa, né, como que a gente, mas também estamos vendo que é possível você conseguir se conectar e levar um toque para esse cliente por aqui. É um olhar, é um toque na tela, é um vamos respirar juntos, é um coloca uma almofada, né, na barriga, vamos que eu tô aqui. Então, dá certo. Então, propiciar isso para quem antes nem pensava que isso poderia acontecer, também é muito legal. Sim, e não só na terapia, né? Porque às vezes essa resistência que a gente vê, né, entre os profissionais, né, e no geral, médicos, psicólogos, nutricionistas, às vezes a Sim, gente sim. tem dentro da gente nas nossas relações pessoais, né? Ah, não, eu não vou fazer uma videochamada com a minha ali do outro lado da cidade, mas, né, às vezes a gente acha, assim, que tem essa resistência também, né, de mudar algum padrão que a gente tem com os amigos, com a família, e eu acho que é importante nesse momento quebrar mesmo essas resistências, né, para que a gente possa se conectar mais, inclusive, né, como você falou, né, o happy hour é meio esquisito, né, você ali sozinho com a sua cerveja, mas é importante que a gente nutra esses espaços, né? Principalmente falando disso, de momentos de muito estresse, que a gente está vivendo, né? Muita coisa ao mesmo tempo, ter que dar conta, às vezes criança em casa, filho em casa, escola fechada. A gente precisa também desse tempo, né? De relaxar, de se conectar, de recarregar as energias. E às vezes a gente esquece disso, né? Quando a gente está muito estressado, muito ocupado de uma coisa nova. É muito engraçado, é muito curioso isso tudo que está acontecendo a gente estar se reconfigurando, se readaptando e não só isso também, conhecendo coisas novas, né? Coisas que não Uhum. realmente é isso que não faziam parte do nosso dia a dia, jamais passava pela cabeça de ter que se reunir em fazer um happy hour, cada um em suas casas, e você beber aqui sozinha, mas né, você não ter o abraço, você não ter aquele vamos brindar. É muito doido isso, gente. Uhum. E acho Realmente. que tem também muito também de como a gente interpreta, né? Eu estava vendo uma pessoa falando no comecinho, né, da quarentena, como as palavras mudam, né? Que tem gente falando, o confinamento, tem gente falando quarentena, distanciamento de- social. E aí foi engraçado que eu estava conversando com um amigo agora, essa semana, e a nossa última conversa tinha sido em fevereiro. Fazia tempo que a gente não se falava. E aí eu vi lá em fevereiro, antes de todo esse contexto de pandemia, para ele assim, eu tava mais fechadinha em casa esses últimos meses. E eu, tipo, falando isso de um jeito gostoso, sabe? Tipo, nossa, foi gostoso, eu tava mais em casa, tava cansada, tinha sido uns meses bem pesados para mim, com essa coisa do processo do doutorado. Eu falei para ele, eu tava mais fechadinha dele, mas foi um fechadinha bom, então. Eu falei, sim, foi importante, foi necessário, né? Então, como também a gente tem esse peso, né, de como a gente interpreta algumas coisas, né?
do que tem que ser feito, na verdade, né? A Lu tá dizendo aqui, estamos todos nos ajustando criativamente. Sim, é, muitas coisas nasceram disso, inclusive, né? Porque às vezes a gente até estava estancado num lugar, numa coisa, num dia a dia, num piloto automático, num troço sem perspectiva, não é isso, é aquilo, né? Um quadradinho, né? Aquela caixa, aquele bloco de concreto, aquela coisa assim. E hoje muita coisa floresceu, né? Então tem gente abrindo o que eu digo assim, desenvolvendo mesmo, ou outros tipos de startups, por exemplo, para dar conta deste momento, né? E como que vai fazer um grupo de movimento de repente, né? Em teatro online, apresentações, muita criatividade rolando e muito manejo e movimento de você fazer acontecer algo para este momento. E isso é muito, muito, muito bacana. Sim, e claro que aqui a gente está falando do lado bom, né? E tentando trazer essa perspectiva positiva, que inclusive é uma das formas, né, de lidar com os momentos de estresse, né? Poder olhar o Uhum. que tem de bom. Mas claro, né, que tem situações onde, né, esse tanto de privilégio aí, né? E a gente também lembrar que isso existe, que isso está aí e que quem está vivendo essas situações mais difíceis vai precisar, né, de mais apoio nesse sentido, como a gente estava falando. Eu ia entrar nisso agora, nesse assunto com você, né? Para a gente trazer esse tema, né, que a gente está aqui abordando para o contexto atual. E pedir para você falar um pouco quais os fatores. A gente fala fatores de proteção, né? Uhum. Os fatores protetores que ajudam nos momentos de enfrentamento de situações difíceis. Então, eu vejo, né, como você trabalhando tanto no seu trabalho com os refugiados, expatriados, enfim, todo esse trabalho que você faz e de mudança e de estar ali ajudando essa pessoa a suportar, a passar por isso. Então, como lidar, né? Como dar conta disso, Laís? Uhum. E essa é uma pergunta de ouro, né? Dá para passar horas falando disso, porque vai mudar muito de novo, né? Individualmente, de caso para caso, de pessoa para pessoa. Mas o que a gente vê é assim, né? A questão da rede de suporte, dos vínculos. Em qualquer momento de estresse, de mudança, né? Onde a gente esteja vivendo algo difícil, isso é importante. A gente já falou. Outra coisa é a questão da religião, da espiritualidade. Então, né, para quem tem isso, também um fator, né, protetor que a gente fala. Então, é algo que normalmente ajuda a gente a entender, interpretar e sentir, né, um certo apoio, porque esses momentos, né, de ansiedade, de mudança, é uma situação que você vê que o teu entorno está um caos, né, que as coisas estão fora do teu controle, que elas não estão de acordo com o planejado, e a gente precisa procurar, então, maneiras de criar uma certa ordem, né? E quando a gente sente Se apoio, organizar, né? Ajudar a uhum, organizar. Uhum. a religião pode entrar muito, né, com uma maneira de sentir que há uma certa ordem. As questões até mais hormonais do nosso corpo, né? Tem muita gente falando, nossa, eu comecei a meditar, eu comecei a fazer yoga, ou eu comecei a fazer um exercício físico dentro de casa, isso tem me ajudado a dormir melhor, ou tem me ajudado, né, a sentir que alguma coisa está dentro do meu controle, digamos assim, né? O que eu não tenho que abrir mão de tudo que eu fazia antes, eu só tenho que adaptar. Então, né, isso qualquer médico que você vai, ele vai te recomendar, né? Exercício físico, a gente não precisa interromper isso nesse Sim. momento. Uhum. Acho que daí outro ponto também, né? Aquela questão que fica até meio clichê do autocuidado, mas a gente olhar, né? Como que a gente está se alimentando, como que a gente está dormindo, porque tem essa influência, né, no nosso corpo. Se você não está se dando, né, o tempo de sono ou a alimentação que você precisa, você realmente não vai estar bem, né, para dar conta das coisas depois. Então,
esse lembrete é importante, né? Fisicamente também a saúde, né? Sim. Para você conseguir enfrentar tudo isso. Aham. Sim, e aí acho que numa parte mais, né, do que a gente pode fazer dentro de casa, por exemplo, né, é comunicar o outro desse momento de estresse. Então, o que que a gente está dando conta, o que que a gente não dá? Porque às vezes no momento de muito estresse, de muita mudança, a gente não vai dar conta, né? Eu vejo muito isso assim, as pessoas estão se preparando para uma entrevista, tem uma entrevista naquela sexta-feira, né? Uma entrevista de emprego importante, ou alguém tem uma prova muito importante. Normalmente, aquela semana, a família inteira vai ter que entender que aquela pessoa não vai estar funcionando normal, né? Não, ela tem uma entrevista amanhã, ela tem uma prova amanhã, então hoje ela vai, talvez, deixar um copo fora do lugar, deixar uma toalha meio esquisita, porque a cabeça não tá, né, 100% ali. Eu acho que é algo importante, né, que tem que dar esse desconto, né, pra gente mesmo, né? A gente não sofrer tanto com alguns pequenos erros que a gente vai cometer e dar um desconto para os outros também, né? As pessoas que estão à nossa volta, quem está compartilhando agora o ambiente, né? Que as pessoas estão em casa muito mais horas do que o normal, né? É dar esse desconto, porque a nossa cabeça está absorvendo ainda essas mudanças. A gente fica e fica tudo muito. O fator vulnerabilidade fica maior, né, Laís? Sim. Uhum. Você enfrentar, você fazer, lidar com esse enfrentamento, estar neste momento de mudança e ainda não é não estar só, mas é como você está falando, com a família e todo o entorno e todos juntos. É meio que assim, todo mundo vendo tua fragilidade também, né? Sim. Uhum. E todo mundo, porque às vezes uma coisa é a sua família ver a sua fragilidade, outra coisa é aqui uma reunião de trabalho com vídeo e daí alguém vem, interrompe, né? Então, como que a gente pode ser mais tolerante com a gente mesmo, com os outros que estão na nossa casa, né? Porque é um ambiente que está sendo compartilhado talvez de uma forma que não era para ser compartilhado, né? Que não foi pelo menos Super projetado para importante ser isso. compartilhado daquela forma. E também com os outros, né? Quando a gente está do outro lado do vídeo, a gente poder ter essa tolerância, né? Hoje eu estava em uma reunião que a gente estava falando dos próximos passos agora dentro do programa de doutorado e que uma das coisas que eles lembraram lembre quando você está planejando, né, uma aula que as pessoas não vão dar conta da mesma quantidade de tarefas, trabalhos ou demandas que elas davam naquele outro ambiente, né? Então, a gente ter essa tolerância com a gente e com o outro. Uhum, uhum. Se saber entender disso, né? E realmente a terapia ajuda você a se enxergar dessa forma, né? O terapeuta tá ali para te trazer isso, né? Para Sim. te dizer, para você se aceitar, para aceitar também esse momento, né? Esse espaço que às vezes a gente não tem, né? Então, você cria esse espaço para isso. É uma rede, é uma rede, assim, é um lugar de apoio mesmo, né? A terapia é tudo de bom, né? Vamos aqui fazer Sim. aquele lugar da importância realmente, né? Neste momento, para tudo na vida, mas acredito que ah, onde a vulnerabilidade, né? Quando você é pego na vulnerabilidade, fica um pouco mais complicado, porque é um turbilhão aí de emoções, de dúvidas, de sentimentos, de medo, de será que eu vou lidar, será que eu vou dar conta, será que eu não vou, será que eu vou ser bom, será que eu não vou? É, mesmo a questão da solidão, você estava falando da coisa da religião, Uhum. né? Assim, antes, sem a pandemia, né? Encontra-se no culto, ou aquelas pessoas que deste lugar tem essa turma, um domingo que é de lei já estar ali, né? E agora isso funciona. Como que é isso que as pessoas te trazem? Ou continua, foi para o online também isso? Sim, isso tem ido para online também, né? Agora, isso tem a parte difícil disso também, porque né, pessoas estão
ficando doentes, estão tendo perdas na família. Então, até esses rituais são muito importantes, né? Então, até isso está tendo que ser adaptado e ir para o online, né? Para proteger também as pessoas disso, né? Então, tem muita gente relatando também esses rituais, né? Um velório, uma missa de sétimo dia, ou, né, isso vai variar de religião para religião, mas como as pessoas têm se adaptado para que também não se perca esses momentos, né? Tanto desses momentos mais difíceis, como também a reunião, né, de todo domingo ou de todo fim de semana, onde, né, isso possa se expandir mais e vem também para o ambiente online, para que as pessoas não percam algo que é tão importante para elas, ainda mais num momento difícil, né? Uhum, uhum. Que já está trazendo, propriamente dito, pela circunstância da situação, uma mudança em todo o contexto de tudo, das coisas, né? Que dirá ainda você viver mais alguma mudança em relação a isso, né? Sim. Uhum. E está sendo um período de adaptação, né, muito forte, né? Adaptação a muitas coisas. Vamos respirar, que Sim. ajuda também bastante, né? Eu estava aqui preparando eu acabei passando por a gente, né, essa coisa de falar de mudança, e eu fiz uma pesquisa, também calhou de eu estar fazendo um curso sobre ansiedade, sobre depressão, e a mudança, ela tem o fator que você traz da sua vida de antes, ou seja, ela tem um passado, né? Todos Uhum. nós temos. A gente tem o aqui e agora, que é uma coisa muito importante nesses processos todos, nesses trabalhos, que é trazer a pessoa para o aqui e agora, né? E o futuro, que a gente não tem como saber, como medir, enfim, Controlar. como Uhum. controlar o que vai acontecer. E numa dessas leituras aí que eu estava fazendo, né, inclusive pro nosso assunto, pro nosso papo de hoje, eu me deparei com uma citação do Dalai Lama que diz, eu queria dizer aqui para a gente refletir um pouco, que o passado é um tempo que já aconteceu, não conseguimos modificá-lo. O futuro é um tempo ainda não acontecido, que não temos como intervir. O único tempo que podemos intervir é o presente. E é a nossa única chance de podermos influenciar nosso futuro. Que lindo, né? Não é? Porque, uau, tem Sim. solução. Sim. Uhum. E acho que traz essa perspectiva, né, de quando está tudo tão fora do nosso controle, ou, né, ainda não muito possível de ser planejado, de que a gente pode fazer alguma coisa para interferir, mesmo que seja pequena, nesse momento presente, né? É muito legal, muito bom. Uhum. Bom, pessoal, a gente queria convidar vocês, a Laís, né, como foi dito no post que fizemos hoje pela manhã. Laís, eu vou pedir para que para a gente não fazer nada com pressa, né? A Sim. gente ainda tem aí um pouquinho de tempo, mas a ideia aqui, a Laís já tinha combinado comigo, a gente já tinha conversado quando a gente bateu um papo sobre ela trazer um exercício simples de respiração Uhum. para que eu acho que vai servir muito de respiração e relaxamento para a gente fazer, para fazermos todos juntos, levando um olhar para o corpo como recurso de conexão com as nossas possíveis mudanças. Então, Laís, fica o Vamos convite lá. aí. Você faça o convite para todos, por favor, e E eu é vou um ótimo preparar. gancho com o que a gente estava falando, né? A gente acabou de fechar com o que você falou, de focar no momento presente, e essa é a ideia de quando a gente vai para um exercício, né? Esse é um exercício com corpo de respiração, mas, né, muita gente faz a meditação em casa, é o mesmo princípio, né? De a gente se focar no momento de agora,
e limpar um pouco a mente dos pensamentos e poder usar o nosso corpo como um recurso, né? Além da coisa do limpar a mente, de não ficar pensando no problema na manhã, na lista de compras, no que tem que fazer, no que aconteceu, mas também perceber, porque a gente tem os nossos padrões, né, musculares, de tensão, e como a gente pode influenciar isso também, né? Porque não é um trabalho que não é só cerebral, né? A gente não pode só, não, eu não vou me preocupar, eu não vou me estressar, agora eu vou pensar que não adianta, né? Mas é um trabalho também que está nesse nível, né? De que a gente vai acabar com uma dor de cabeça no fim do dia, ou que a gente vai acabar com dor nas costas, porque tá tudo conectado, né? A gente às vezes não repara, né, o que está acontecendo. É aquilo que a gente estava falando. Você vai, você enfrenta o negócio, depois o corpo te traz um sinalzinho aí. Então, como que a gente faz esse aconchego? Eu tô doida para ver, tô doida para saber. Vou até Você colocar coloca uma musiquinha aí pra gente. Eu vou até colocar uma musiquinha aqui pra gente. Tá bom. Então, o convite agora é para que quem está aí nos assistindo agora ao vivo, ou quem estiver assistindo a gravação depois, né? Vocês possam encontrar um local confortável para sentar. Então, se ajeitem aí na cadeira, fechem os olhos, se conectem um pouco com a música que está tocando e percebam como que está a respiração nesse momento. Perceba o ar entrando e saindo. Aí leve uma mão no peito, a outra mão na região da barriga. E vai percebendo a respiração, o movimento das mãos enquanto você respira. Agora a gente vai entrar em contato com algumas partes do nosso corpo, começando pelos pés. Perceba o contato dos seus pés com o chão. Ajeite sua posição, caso eles não estejam em contato com o chão nesse momento. Perceba suas pernas, o contato do quadril com a cadeira, com o apoio que você dá. Sinta esses dois pontos de contato, pés, quadril, o apoio que você está recebendo dessas superfícies. E aí vai levando a sua atenção para a região da barriga, todo o seu abdômen, para a região do seu peito. Perceba que sentimentos estão presentes ou que sensações estão presentes, caso tenha alguma. Lembre de respirar. Soltar o ar para fora. E entre em contato com a região da sua coluna, com o apoio da sua coluna na cadeira. Perceba como estão os seus ombros, se tem alguma tensão, se tem algum movimento que você precisa fazer para soltar essa região. Entre em contato com o seu pescoço, com seus braços. Perceba como estão os músculos dessas áreas. Respire fundo, soltando o ar devagar.
soltando também um pouco da tensão ou do peso, se tiver. E aí, por fim, entre em contato com a região da sua cabeça. Sinta qual é o peso da sua cabeça. Veja se tem algum movimento que você está precisando fazer para soltar. Sinta como estão os seus olhos, a sua mandíbula. A mandíbula também costuma ser um lugar que a gente guarda atenção. Perceba se tem algum movimento que você precisa fazer para soltar. Respire fundo, soltando o ar devagar. Agora entre em contato com o seu corpo como um todo, desde a região da cabeça, passando pelo seu abdômen, quadril, pernas, até a ponta dos pés. E sinta essa totalidade do seu corpo e como ele está apoiado nesse momento. Sinta os pontos de apoio no chão, na cadeira. Respire fundo, soltando o ar devagar. E aos poucos vá soltando as suas mãos também, podendo apoiar elas, ou nas suas pernas, ou na cadeira. Deixa um pouquinho seus pés e um pouquinho suas mãos, como para ir despertando o seu corpo. Vai respirando e aos poucos, no seu tempo, você vai se preparar para abrir os olhos. Aos poucos, nesse movimento de voltando. Enquanto todo mundo vai voltando, eu vou resgatar um dos meus fones que caiu aqui. Ai, não queria nem trazer essa luz de volta para cá, de tão relaxada que eu fiquei. Óbvio. E aí, pessoal, trago as impressões aí, a gente ainda tem um pouquinho de tempo, vamos compartilhar aqui. Fiquem à vontade para compartilhar, se quiserem, se acharem que faz sentido trazer algo, alguma pergunta. É isso que a gente estava falando, né? Quer dizer, Laís, a gente, de uma certa forma, a gente também aprende a se... É um autossustento, né? Sim. É um autoacolhimento. E é um recurso No que a final gente das pode contas. usar, né? De estar em contato. E às vezes esse contato não é fácil, né? Às vezes é uma delícia, a gente sai de um exercício assim, muito bem. Às vezes pode vir uma emoção, né? Às vezes tem uma coisa que a gente precisa ficar mais quietinho depois de um exercício assim. Às vezes escrever um pouco, ou ir tomar um banho, porque mexe, né, com tudo que tá aqui dentro. Eu confesso que no começo eu dei uma reviravolta aqui, sabe? Barriga, um pouco peito, porque eu acho que eu estava vendo uma reportagem também há 2 dias. Cara, não é fácil você ficar nesse contato, não é fácil meditar. As pessoas, existe aí uma normalização de que, eu meditei, hoje eu vou meditar, hoje eu vou. Gente, não é assim, né? Se você conseguir de verdade tirar os seus pensamentos por 1 minuto, eu vou te dizer que você já está ganhando bastante aí. E não é fácil você evaporar, eliminar
os destroços da sua mente, porque a nossa mente, ela é uma máquina 24 horas por 7, por um minuto que seja. E Então não é achar fácil. que funciona para cada um, né? Porque eu tenho gente que me fala, eu não consigo ficar sentado, eu preciso deitar. Quando eu vou fazer um exercício assim, eu tenho gente que fala, para mim dá uma agonia ficar sentado por 5 minutos. Eu preciso, dá para eu fazer algo caminhando, andando, uma meditação, uma respiração enquanto eu caminho. Principalmente para quem está começando, é buscar isso, né? O que que funciona para você? Tem gente que fala, não, você não pode deitar, porque pode dormir no meio, né? Para você fazer um exercício mesmo de relaxar e meditar, você tem que estar sentado. Sim, mas às vezes quando a gente está começando, talvez a gente precisa mesmo, né? Tá deitado se é o que funciona. Ou não, não consigo, deitado nem sentado. Então experimenta, entrar em contato com a sua respiração, com esses padrões de tensão do corpo. Quando você está fazendo uma caminhada, o importante é a gente criar esse espaço da forma que funciona, né? Tem gente que gosta que tem algo guiado, que foi como o que a gente fez agora, né? Eu fui falando, presta atenção nisso, respira. Tem gente que prefere que não tenha nada guiado, né? Que seja só a musiquinha e no final avisa, né, que acabou o tempo. Então, acho que encontrar essa forma também é muito importante, né? A voz, a gente falou tanto, né, de estresse hoje, de mudança, de recursos para lidar. A voz é uma maneira, é uma coisa que interfere muito, né? Pensa numa mãe brava com a criança, né? É um tom de voz. Pensa num momento que você está irritado, você tem um tom de voz, no momento que você está calmo. Então, como a voz influencia nisso, né? E talvez para algumas pessoas nesse momento eu quero uma voz guiada, então, por uma mulher, eu quero uma voz guiada por um homem. Então, para a gente não desistir, mesmo né, se uma primeira experiência não funciona, a gente não desistir, porque dá para adaptar e procurar esse espaço de autocuidado de diferentes maneiras. Então, e ele é tão importante, né, nesses momentos. E a consciência também é muito bacana, né? O que você falou, muito bacana, muito legal isso que você falou. Então, assim, se percebe quando você está andando na rua, que seja, né? Quando você está indo daqui até a farmácia, ou quando você está indo daqui até o teu emprego, seja a pé, seja de metrô, seja de carro, seja como for. Eu gosto muito de dizer que não é apenas você subir na bicicleta e começar a andar. Percebe levar uma perna para cá, subir o pé num pedal, colocar sentar no banco dela, começar a primeira pedalada, sentir o primeiro movimento, sentir o vento batendo no seu rosto. Quer dizer, como você faz isso com consciência? E não, acho que não tem nada que a gente possa falar em termos de mensagem que vai tirar a dor de alguém, né? Quando a gente fala desses momentos de dor. Mas acho que esse momento, né, de estar junto, de criar esse senso de comunidade que a gente falou hoje tanto, né, com a família, com os amigos, dentro do seu grupo de religião, da maneira que for. Para quem mora sozinho, às vezes é com um bichinho de estimação dentro de casa, né, que a gente sente esse acolhimento. Às vezes não tem bichinho de estimação nenhum, mas a gente abraça um travesseiro para assistir um filme no sofá, né? Então, como essas coisas são importantes e como no nosso dia a dia também é importante a gente trazer essa consciência, né? O que a gente fez agora nesse exercício que eu falei, como que tá o pescoço, né? Foi da hora que caiu meu fone, como que tá o pescoço? Como que tá os ombros, a mandíbula, porque são as regiões que a gente tende a tensionar. Mão, às vezes a gente se percebe, né, deitado na cama com a mão assim. E é uma maneira que a gente tende a influenciar essas emoções também, né? Qual é a parte do corpo que a gente está precisando usar nesse momento para dar conta do que está acontecendo, né? Sim. Porque a gente não percebe, não é lógico, não é corriqueiro você ficar prestando atenção nesse tipo de coisa, né? E é uma maneira de influenciar, o que eu falei, né? A gente não tira a dor com uma palavra, mas muitas vezes a gente consegue melhorar isso com, né, algum gesto do corpo, com uma respiração. Com esse autocuidado, esse autoacolhimento, né? Você poder situar, nortear, né, o seu cliente também para esse tipo de coisa, né? Ó, faz isso hoje, faz um diário,
Se percebe como que você ficou, o que que você sentiu, que nota que você deu para que dá para isso? Você estressou demais, você não estressou, você estressou de menos? Qual é o grau desse sentimento, né, que você tá trazendo, que você tá tendo ultimamente? Quais são Então os isso tudo é gatilhos, né? Às vezes a gente exato. não percebe o que gera aquela reação, então são padrões que é legal a gente prestar atenção na medida do possível. É. Bom, a gente, que pena, a gente vai ter que. Olha, daqui a pouco está como sempre, né? Daqui a pouco o Instagram fala assim, ó, vou te tirar daqui. Sim, ou ele corta a gente Ou abruptamente, ele né? Porque corta a deu uma gente, hora. e não queremos isso. Laís, saudade. Bom que a gente conseguiu fazer isso, tudo que nós conversamos hoje. Vocês não sabem, viu, gente, mas a gente acabou matando a nossa saudade aqui também. Obrigada, foi que delícia. E, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a Laís. Ela tá vai ficar marcada aqui no IGTV, o IGTV vai ficar compartilhado. Obrigada pelo E convite, o Malu. Instagram Obrigada dela pela vai estar aí. oportunidade. Boa estadia aí para você e bom começo de doutorado. Obrigada. Espero que a gente possa se ver logo pessoalmente, se não, que a gente se veja daqui uns dias de novo por aqui. Dessas formas virtuais, né? É isso aí. Então tá Obrigada. bom. Um beijo. Beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente.